Bem-vindos à entrevista Atlético em circunstâncias de facto muito diferentes do ideal, não na casa do Atlético, na Tapadinha, dentro do estádio do Atlético Clube de Portugal. É a oitava entrevista Atlético neste período de confinamento devido à Covid-19, mas com boas notícias. Nem tudo é mau. Há um novo técnico que é o João Pedro, tem 34 anos e é ele o convidado, teria que ser obrigatoriamente o convidado desta entrevista à Atlético. É uma entrevista para ver nas plataformas habituais dos canais do Atlético, não só no Facebook, mas também no YouTube, e fica desde já o repto para assumirmos aqui o desafio de ultrapassar, e já ultrapassamos esta semana rapidamente, subscritores do canal YouTube do Atlético, e portanto o objetivo é passar os 200 já na próxima semana. É uma entrevista que eu vou aqui dividir e vou colocar também algumas questões que foram colocadas exatamente por sócios e adeptos do Atlético ao longo da semana, quando soube que o João Pedro iria assumir a equipa técnica do Atlético Clube de Portugal. João Pedro, 34 anos de idade, muito rapidamente, 6 temporadas em Vila Franca do Rosário, um clube ali da região de Mafra. Depois disso, 2 temporadas no Pero Pinheiro, sempre no quase da subida. Este ano, provavelmente, irias lutar mais uma vez pela subida. O currículo para um técnico tão jovem, ganhaste uma taça de Lisboa, Supertaça de Lisboa também, e estavas na liderança do campeonato. Diz-me, como é que surge, e isto é aquela pergunta que tinha mesmo que acontecer nesta altura, quando e como surge de facto o convite para assumir e treinares o Atlético Clube de Portugal? Boa tarde, Nuno. Eu, antes de mais, agradeço a oportunidade e o convite para estarmos aqui a conversar, portanto, sobre este tema e, acima de tudo, cumprimentar o Atlético, que serão certamente, portanto, o público-alvo desta iniciativa. Sim, relativamente, portanto, a esse trajeto, eu creio que a nossa vinda, portanto, para o Atlético resulta não só destas 2 últimas temporadas no Clube Atlético de Perpignan, que realmente foram 2 épocas muito positivas e de grande sucesso desportivo, mas também por aquilo que tem sido o nosso desde o início da nossa carreira, e esses 6 anos em Vila Franca do Rosário acabam também por ser marcantes, porque transmitem acima de tudo aquilo que foi o nosso crescimento como treinadores e como equipa técnica, porque acima de tudo não é só um trabalho do João Pedro, mas é um trabalho de uma equipa técnica numerosa que já trabalha, portanto, há muito tempo junta, e Essa equipa vem contigo. Essa equipa veio comigo, portanto já é um trabalho que nós estamos a fazer há cerca de 10 anos, 10, 11 anos, e realmente esse trajeto em Vila Franca do Rosário foi muito positivo, porque também conseguimos posicionar um clube que estava na primeira distrital, conseguimos posicioná-lo no Pro Nacional. Depois, entretanto, tivemos realmente esta passagem nos últimos 2 anos por Perpinheiro, em que conseguimos realmente na primeira época ficar em primeiro lugar com os mesmos pontos do Sintra Futebol, embora não desse subida de divisão. Este ano, ao final de 20 jornadas, estávamos posicionados novamente em primeiro lugar, e pelo meio vencemos a Taça da Associação de Futebol Lisboa e a Supertaça da Associação de Futebol Lisboa, e eu creio que este último trajeto acaba por dar talvez alguma dimensão àquilo que tem sido o nosso trajeto desde o início. Portanto, acima de tudo, e aquilo que há a reforçar, é que nós acreditamos plenamente que foi um convite que recebemos de uma forma muito positiva para representar um clube muito importante, numa fase da nossa carreira em que a impressão que nós temos é que foi no momento ideal, e estamos acima de tudo motivados para iniciar este trajeto. Foi um convite inesperado? Perguntas complexas, boa pergunta, Nuno. Como é que eu hei de dizer isto? O posicionamento do Atlético neste momento é algo que enquadra perfeitamente naquilo que é o nosso posicionamento e aquilo que são as nossas intenções a curto prazo a nível da equipa técnica. E eu creio que, tendo em conta o posicionamento atual do clube e olhando para aquilo que foram os últimos 3 anos do Pro Nacional de Lisboa, eu acredito e é factual que realmente somos, muito provavelmente, a equipa técnica que obteve os melhores resultados desportivos. Portanto, eu creio que na ambição do Atlético de conseguir atingir os campeonatos nacionais a curto prazo, tendo em conta que a equipa técnica que esteve mais perto durante um maior período de tempo no passado recente fomos nós,
e tendo em conta que nós obviamente que também temos esta ambição de conseguir atingir esse campeonato, eu creio que, na minha ótica, há aqui um casamento perfeito. Portanto, eu mentiria se lhe dissesse que não fez sentido para mim o facto de sermos uma opção para assumir este projeto. Portanto, a minha resposta de forma clara é que não foi uma surpresa, mas foi uma grande satisfação. Pegando no que disseste, e não tendo qualquer intenção de ferir os adeptos e sócios do Pedro Pinheiro e do Vila Franca do Rosário, obviamente, sentes que é o maior desafio na tua carreira, até pela história do clube? Em termos de projeto desportivo, obviamente que, e isso tem sido sintomático do nosso trajeto, portanto, nós começámos nas camadas jovens, depois, entretanto, assumimos durante 6 anos a equipa sénior do Vila Franca do Rosário, depois, entretanto, voltámos a dar um passo em frente e assumimos um claro candidato à subida de divisão, o clube tinha acabado de descer dos campeonatos nacionais e vencemos títulos, portanto, acima de tudo, projeto mais ambicioso que assumimos desde o início da nossa carreira, sim, mas dentro daquilo que tem sido a lógica do nosso crescimento, portanto, sempre para um projeto mais ambicioso, portanto, foi nessa ótica também que surgiu e que aceitámos este convite, e obviamente que não há desprimor pelo posicionamento dos outros clubes, porque cada clube tem a sua história, tem a sua cultura, esta muito especial, muito específica, muito importante para nós, mas sim, acredito que neste momento é o nosso projeto mais ambicioso para procurarmos algo que temos estado perto e que provavelmente com o final deste campeonato, de uma forma atípica, provavelmente até vai dar subida de divisão para o Pedro Pinheiro, o facto de nós termos posicionado o clube em primeiro lugar. Pode acontecer, pode não acontecer, mas pode ser realmente uma realidade e acima de tudo aquilo que nós queremos é que seja uma realidade em termos práticos para o Atlético. É um objetivo, a direção, concretamente, o que é que te pede? É um objetivo a curto, médio prazo, e creio que não estamos aqui a esconder nada, a subida ao Campeonato de Portugal é o objetivo único nesta altura do Atlético. Sentes que és contratado para levar a equipa para um Campeonato de Portugal? Sim, obviamente, acho que isso foi bem claro desde o início. Como disse no início, é algo que coincide na perfeição relativamente àquilo que são as nossas próprias ambições pessoais e, acima de tudo, se olharmos para aquilo que foi o posicionamento do meu anterior clube nesta divisão, só faria realmente sentido abandonar o projeto Pedro Pinheiro e uma eventual possibilidade de entrar já no Campeonato Nacional fruto daquilo que foi o nosso trabalho, só faria sentido realmente, portanto, sair desse projeto e abraçar um outro projeto nesta divisão, sendo o Atlético Clube de Portugal. Portanto, nesse sentido, mais uma vez, mentiria. Não é claramente um objetivo a curto prazo, tanto da direção, como da equipa técnica, como seguramente dos jogadores e dos adeptos. Portanto, é nesse sentido que eu tenho a consciência que fomos contratados, mas é também, e mesmo que não fosse nesse sentido e numa ótica de obrigatoriedade, seria sempre um objetivo que nós iríamos impor internamente. Tu tens uma equipa técnica com 7 elementos. Eu sei que tu és muito meticuloso naquilo que fazes, porque tive a oportunidade de ver entrevistas tuas, até para preparar esta pequena conversa que estou a ter aqui contigo. Tu fomentaste este ano o Atlético e agora muito concretamente em relação ao plantel que tens nesta altura. Tu empataste com o Atlético 1-1, sei que tens um membro da tua equipa técnica que observa o adversário. Planeamento da próxima temporada, quantos jogadores é que vão fazer parte, se é que já podes desvendar eventualmente? Sei que há reuniões já no clube para preparar a próxima temporada, temos obrigatoriamente de pensar nesta nova temporada. Quantos jogadores é que tens em mente que podem fazer parte do plantel do Atlético? Portanto, neste momento, começando pela questão da equipa técnica, sim, é verdade. Eu acho que isto é claramente a base de todo o trabalho de um treinador e, por conseguinte, daquilo que são os objetivos desportivos de cada clube. Portanto, estas pessoas trabalham comigo e fazem parte daquilo que o João Pedro tem conseguido como treinador, são peças realmente muito importantes. O Nuno nomeou aí a questão da observação, que a parte estratégica do jogo é algo que para nós e naquilo que é o nosso modelo de treino,
é fundamental para aquilo que é a planificação não só de uma época, mas também dos jogos, portanto é algo muito, muito importante para nós e é decisivo, mas não só, portanto todos eles têm realmente funções e tarefas muito específicas, numa ideia de trabalho global, coletiva, que achamos que tem que ser a este nível, tem que ser decisivo, e muito embora não estejamos posicionados em campeonatos profissionais, portanto a forma como há de trabalhar e de encarar estes projetos só pode ser realmente dessa forma e dando obviamente o nosso melhor. Relativamente à planificação do plantel, nós a partir do momento em que nos desvinculamos e que começámos a trabalhar, portanto, no Atlético, nós começámos de imediato a trabalhar. Obviamente que esta divisão é uma divisão onde já estamos há alguns anos, portanto conhecemos com profundidade não só a equipa do Atlético, como todas as outras equipas. Relativamente a jogadores e a potenciais contratações, portanto são jogadores que realmente para nós, dentro deste contexto de projeto e deste objetivo, portanto são jogadores que conhecemos bem, mas gostaria de salientar que estamos numa fase muito, muito precoce, portanto ainda muito distanciados daquilo que vai ser o provável início do campeonato, e o nosso foco claramente neste momento é olhar para dentro, perceber não só a nível dos jogadores, mas aquilo que são as forças do Atlético, aquilo que são neste momento os recursos humanos do Atlético, obviamente os jogadores, mas não só, e perceber com quem vamos poder contar para este projeto, analisar bem, tomar decisões muito ponderadas e com o maior número de informação possível, porque obviamente que não vamos querer falhar neste tipo de decisões, e depois tudo a seu tempo e tudo já obviamente portanto apalavrado e estudado. Temos obviamente um desenho de plantel na nossa cabeça que seguramente que não vamos fugir muito daquilo que, que são as nossas pretensões neste momento. Relativamente ao número, é algo que neste momento não é fundamental, e que não é importante, perceber esse número. Tenho aqui uma pergunta de um sócio do Atlético, que tem a ver com contratações. É a pergunta sempre que qualquer sócio e adepto de qualquer clube de futebol quer um clube sempre mais forte, um plantel mais forte. E a pergunta vai nesse sentido. Se tens em mente contratar jogadores que, por exemplo, vieram do teu clube e de clubes fortes desta divisão. E falaste, de facto, é verdade que tu conheces de forma muito profunda esta realidade desta divisão em concreto do Atlético. É natural que quando estamos num projeto a longo prazo, que tenhamos, obviamente, portanto, pessoas que não têm obrigatoriamente que ser só jogadores, mas que tenhamos pessoas de muita competência ou de muita qualidade, que nos ajudaram a crescer, que nos ajudaram a ter resultados, e obviamente que faz todo o sentido para mim pensar em alguns jogadores que foram importantes no nosso trajeto, que sentimos que têm qualidade para poder ajudar o Atlético, e sim, fará sentido, portanto, pensar nesses jogadores. Fará sentido também perceber pela tabela classificativa quais são, portanto, os melhores plantéis desta divisão. Conhecemos e sabemos quem são, por posição, aqueles nosso entendimento e naquilo que é o nosso modelo de jogador, e tendo em conta aquilo que é o nosso modelo de jogo e os jogadores que se enquadram melhor naquilo que são as nossas ideias, nós temos obviamente identificados jogadores que podem preencher algumas eventuais lacunas que possamos, portanto, perceber que existem na atual equipa. No entanto, volto a reforçar, a equipa do Atlético é já um plantel recheado de qualidade, com jogadores de muita qualidade, de muita competência, uma equipa que estava na luta pela subida de divisão, portanto, neste momento a nossa prioridade é valorizar o jogador Atlético, o jogador que já pertence aos quadros do clube, valorizar acima de tudo este plantel, e a nossa intenção é obviamente tentar torná-lo mais competente, com mais qualidade em quantidade. No entanto, a minha intenção, obviamente, que é dar continuidade a uma grande percentagem de jogadores que já fazem parte deste plantel e com os quais eu conto, e é nessa base que vamos trabalhar, no sentido, obviamente, de contratar, porque isso é natural e acontece sempre em 100% dos clubes, o Atlético não vai ser exceção, vai procurar, obviamente, melhorar relativamente àquilo que foi o passado recente. No entanto, reforço que uma das razões também por ter aceito este convite foi perceber que já existe realmente uma base de qualidade no Atlético, vamos obviamente querer manter connosco. Esta pergunta foi do Eduardo Santos, bem no sentido daquilo que eu disse ao início. Há aqui outra pergunta que também parece bastante interessante. No dia em que o Atlético
realmente que fica responsável pela formação, e eu creio que a formação para o sócio do Atlético, para o adepto do Atlético, até para criar a tal identidade da região é importante. Portanto, o Atlético hoje lança César Fragoso e o André Rebelo. O César, um ex-atlético, fez parte das equipas técnicas do Atlético no passado, e o André também com um vasto conhecimento em formação superior, em treino desportivo de formação. Como é que vai ser esta sinergia entre o teu trabalho e a tua equipa técnica e a formação? Tu vens da formação de raiz, não é? Começas de facto na formação. Já tens algum modelo de aproveitamento, ou ainda é muito cedo para podermos equacionar a subida de jovens à primeira equipa do Atlético? Nós começámos a trabalhar desde cedo, portanto esta situação tem cerca de semana e meia, nós começámos já a trabalhar e nós já temos entre 4 a 6 jogadores da formação do Atlético que vão fazer parte dos trabalhos do período preparatório, portanto, da equipa principal. Portanto, nesse sentido, há também a intenção de, quando for possível, portanto, estarmos juntos presencialmente e quando o risco relativamente à pandemia que estamos a ultrapassar seja menor, vamos obviamente estar, portanto, com as equipas técnicas da formação, principalmente numa relação direta com a equipa de júniores, portanto sempre foi assim nos projetos em que eu estive a treinar equipas de júniores e assim foi nos últimos 10 anos com equipas de séniores, portanto sempre numa relação próxima e estreita com a equipa de júniores e a formação, portanto, e ainda para mais, num clube como o Atlético, tendo em conta que é um clube que tem uma cultura e uma identidade muito próprias, faz sentido aproveitarmos acima de tudo, e o capitão Mário Mateus é claramente um exemplo de um jogador que passou pela formação do Atlético, é um jogador atlético, portanto faz para nós sentido protelar, portanto, essa identidade de jogador que vão começar, obviamente, nas camadas mais jovens, e eu creio que é uma das tarefas do treinador do Atlético, é obviamente criar condições para que possa, mesmo que não existam condições a curto prazo de integrarem de uma forma regular, eu acho que pontualmente e relativamente àquilo que é o nosso conhecimento como equipa técnica da equipa sénior, é obrigação nossa, obviamente, perceber e conhecer aquilo que é o contexto de formação do clube, acompanhar os jovens atletas que poderão a curto e a médio prazo fazer parte da equipa principal do Atlético, independentemente de tudo, portanto, claramente que, assim que nos for possível, vamos aprofundar mais o nosso conhecimento sobre esse tema de forma presencial e vamos ser uma equipa técnica que vai acompanhar, portanto, ao longo de toda a época, aquilo que é feito na formação do clube, obviamente. Já tens alguma data, ou ainda nesta altura é impossível estabelecer uma data para iniciar o trabalho? E em que moldes é que um clube como o Atlético, nós estamos aqui a falar de uma realidade, e falaste há pouco da questão de ser uma equipa não sendo profissional, trabalha já de uma forma muito, muito perto de ser profissional nesta divisão, uma equipa que quer subir. Tens alguma ideia de quando é que realmente podes começar a trabalhar trabalho de campo? E em que moldes é que se pode projetar o início desse trabalho? Aquilo que tem servido de base para a nossa planificação é partir do princípio que tudo vai estar normal, porque na pior das hipóteses vai haver um adiamento, portanto nunca vai atrasar, nunca vai ser mais rápido. Portanto a nossa intenção é, portanto, no prazo de 2, 3 semanas, portanto, termos 90% daquilo que é a planificação da época concluída, e quanto a isso refiro-me não só a construção de plantel, mas de toda a estrutura, de melhorias sobre alguns temas que fizemos um levantamento sobre temas, portanto, e questões que influenciam direta ou indiretamente aquilo que é o trabalho e o rendimento da equipa sénior, a preparação do período preparatório a nível de treinos e de jogos de preparação, portanto isso vamos tentar assegurar o mais rapidamente possível. Relativamente ao início da época, aquilo que nós perspectivamos é no início de agosto. Portanto, na pior das hipóteses, no início de agosto começaremos a treinar, na perspectiva de que a época oficial comece a meio de setembro. Portanto, este tem sido o contexto normal, em condições normais, nas últimas épocas, portanto, é com base nisso que estamos a trabalhar, mas, obviamente, preparados e conscientes de que estamos dependentes de um contexto que não depende
nem direta nem indiretamente de nós, e que é uma situação que neste momento, muito embora tenhamos todos a consciência de que há um ligeiro levantar do pé, mas a título pessoal até acho que não existe uma clara melhoria que nos faça pensar dessa forma, portanto, acima de tudo, perspectivar para o período normal, mas conscientes e preparados para uma eventual alteração que possa existir e que sejamos condicionados de forma direta relativamente ao início, mas o início de agosto é claramente a data para a qual estamos a trabalhar. Modelo de jogo, para que as pessoas tenham, e os adeptos do Atlético gostam de futebol de ataque, é um adepto exigente, aquele que vai à tapadinha. Eu acho que tu tens qualquer treinador e qualquer equipa que vá à tapadinha, sendo que há ali um ambiente um bocadinho especial. É um campo que tem uma vantagem, sobretudo quem joga em casa, que é um campo que tem uma dimensão grande, e grande parte dos campos, sobretudo quando o Atlético naturalmente joga fora, são de dimensão mais reduzida. Eu sei que tu tens uma ideia de jogo, se calhar posso estar enganado. É um 4-3-3, é o teu modelo base, sempre com as nuances normais do jogo de futebol, que não é uma história, não é uma narrativa, é uma narrativa sempre aberta. Um jogo de futebol é uma narrativa aberta, não é? Mas a base é o 4-3-3. É isso que o adepto do Atlético pode contar? Já vi que vista que eu Nuno, relativamente, acima de tudo, aquilo que é o mais importante para nós é que, obviamente, que o plantel está a ser construído com base naquilo que é uma ideia muito clara de jogo que nós temos, que é muito mais do que um simples sistema tático. Acima de tudo, aquilo que. E os números nesse aspecto não enganam, portanto, as minhas últimas duas equipas foram sempre o melhor ataque da prova, se não foram a melhor, foram a segunda melhor defesa da prova no ano e este ano éramos a melhor defesa. Portanto, sobre esse aspecto os números não enganam. Acima de tudo, aquilo que é o modelo de jogo que nós preconizamos é de uma equipa, obviamente, de futebol positivo, mas uma equipa equilibrada. Portanto, nós não valorizamos um resultado de 3, nós valorizamos acima de tudo uma vitória, valorizamos pelo maior número de golos possível, somos acima de tudo treinadores que procuram construir as suas equipas, acima de tudo controladoras, dominadoras ao nível bola, equipas agressivas, intensas de bloco alto quando não têm bola, equipas que não param para recuperar, mas uma equipa acima de tudo que valoriza a posse de bola e a circulação, que tenta colocar qualidade no jogo e que foca essencialmente o jogo na baliza do adversário. Portanto, eu acho que isso é algo que tem sido matriz e padrão naquilo que são as nossas equipas e obviamente que as condições a nível humano que nós vamos ter relativamente a plantel vai nos dar todas as garantias de conseguirmos construir uma equipa nessa base e complementar, portanto, essa intenção com um relevado de grandes dimensões, um relevado de grande qualidade, que acima de tudo eu acho que vai ser no casamento destes fatores todos que vamos realmente conseguir construir uma equipa positiva, uma equipa de ataque, mas uma equipa acima de tudo que vai privilegiar o controle do jogo, a qualidade do jogo com a bola, isso para nós é muito importante. Relativamente ao sistema tático, não vou aprofundar muito esta questão, mas não será um 4-3-3 estanque, será algo muito próximo disso, mas uma equipa com base, eventualmente no 4-3-3, mas com nuances realmente muito, muito próprias e, acima de tudo, a forma como nós trabalhamos, aquilo que nós perspectivamos, é fazer o maior aproveitamento possível da pré-temporada, para que a primeira jornada do campeonato, seja onde for, contra quem for, que, acima de tudo, os adeptos do que possam ver uma equipa vencedora, uma equipa que quer começar o campeonato a ganhar e, acima de tudo, com a qualidade de jogo que nós preconizamos e para a qual nós vamos trabalhar. Aqui mais uma pergunta de um sócio do Atlético, um adepto. Vais pegar num plantel relativamente jovem. É um desafio ou uma oportunidade? Claramente uma oportunidade. Claramente uma oportunidade. Não gosto de qualificar os jogadores relativamente à idade, porque nós temos realmente jogadores por vezes perto dos 30 anos que não têm propriamente um comportamento maduro, da mesma forma que também já tive 8 anos, primeiro ano de sénior, com uma maturidade tremenda, portanto a questão da idade é muito, muito relativa, portanto acima de tudo aquilo que nós vamos perspectivar são jogadores que, independentemente da sua idade, que tenham a ambição de, a título individual e coletivo, de atingir algo melhor para eles e para o clube. Portanto, isso é que é fundamental. Portanto, nós termos uma motivação tremenda, infinita, para conseguirmos, para nos superarmos diariamente, ter um orgulho tremendo em vestir esta camisola, ter infinita de querer ganhar o próximo jogo, essa ambição, independentemente da idade,
é algo que vai ter que estar presente em cada treino e em cada jogo. Isso para mim, sim, é fundamental. Relativamente ao facto de ser uma equipa mais jovem, é uma equipa que pode crescer mais eventualmente, pode ter uns horizontes mais profundos de procurar algo melhor e acima de tudo não queremos jogadores mudados, independentemente da sua idade, e eu creio que ser jovem significa que muitos deles querem ganhar mais e querem vencer mais. Portanto, eu acho que isso é, acima de tudo, uma oportunidade e uma. Sim. Tinha aqui uma mera curiosidade. Tens ideia quantos jogos é que já tiveste contra o Atlético do outro lado? Eu creio que eu creio que tive apenas o desta época em Perpignan, Foi o único? sim, o empate, o igual, O sim, empate creio que foi é o um único, golo. eu creio que foi o único, sim, creio que foi o único. O que é que te inspirou para ser treinador de futebol? Tens 34 anos, quer dizer, és um técnico já com 10 anos de currículo, começaste exatamente no futebol de formação. Não tinhas muito jeito para jogar a bola ou isso foi mesmo uma coisa de miúdo? Quero ser treinador. O meu início foi a esmagadora maioria dos outros treinadores, portanto comecei a jogar futebol muito novo. Joguei, portanto, até ao meu primeiro ano de sénior, mas nessa altura já conciliava com trabalho de formação de miúdos, e é difícil responder a essa pergunta. O futebol fez sempre parte da minha vida, Mas como tradição criança. familiar. O teu irmão é técnico também. Sim, 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 sim. Obviamente que eventualmente nessa altura pode ter tido alguma influência, mas acima de tudo pelo meu pai, portanto de o acompanhar a ver jogos, de falar de futebol diariamente, a questão do aparecimento e do surgimento do treinador português, eventualmente numa fase muito precoce também da minha idade, com outro tipo de dimensão, que acabou por começar a influenciar aquilo que eram os meus gostos, as minhas leituras, a minha formação. Tirei o curso também muito cedo e eu acho que tem claramente a ver com aquilo que nasce um bocadinho connosco e que nos cativa de uma forma diferenciada. Os meus pais também sempre me incentivaram nesse sentido e foram-me dando as condições necessárias para ir aprendendo, para ir evoluindo e depois as oportunidades foram surgindo naturalmente. Portanto, passei rapidamente de jogador para começar a treinar e isto eventualmente com 20 anos. Hoje com 34 passaram 14 e felizmente que nunca tive nenhuma época parado, tive sempre a treinar, comecei obviamente nos escalões de formação no Atlético da Malveira, que era o clube portanto, da região onde eu moro, e onde eu joguei sempre futebol, de iniciados para júniores, júniores para séniores, que acabo por ter uma pessoa que também foi obviamente importante naquilo que é o meu lançamento como treinador de equipas séniores, que era o presidente do Vila Franca do Rosário, que na altura, em vez de apostar eventualmente num treinador mais consagrado há 10 anos atrás, resolveu que um jovem com 24 anos já estava preparado para treinar a sua equipa sénior, e nós nesse primeiro ano, no ano da estreia, com 24 ou 25 anos, não tenho a certeza, mas chegámos às meias finais da Taça da Associação de Futebol de Lisboa, subimos da Divisão de Honra ao Pro Nacional, e eu acho que o nosso início também foi muito promissor, as coisas foram correndo bem, foram naturais ao longo destes anos, mas essencialmente como começou, obviamente cá pode haver uma influência inicial a nível familiar, mas essencialmente eu tenho percorrido aquilo que tem sido o meu caminho, o meu trajeto, fiel àquilo que são as minhas apostas pessoais, e o futebol acabou por ser, creio que, uma prioridade na minha vida desde muito cedo, e neste momento faz parte e não me vejo sem ele. Uh, Qual é o treinador que te inspirou? Seguramente tens aí alguém a nível nacional ou internacional que tenha servido de inspiração para ti? Sim, Mourinho? o Mourinho é óbvio porque para qualquer jovem que goste de futebol com 34 anos de idade, eu creio que se nós transportarmos a carreira do José Mourinho há 15, 16, 17 anos para trás, nós éramos uns jovens a começar a treinar. Portanto, o surgimento do Zé Mourinho vencedor e todo aquele trajeto absolutamente fantástico coincide numa fase em que nós somos completamente apaixonados pelo treino e pelo jogo, estamos ansiosos por beber cada vez mais informação, e isso coincide numa fase que para mim foi muito marcante relativamente àquilo
que foi a minha formação e as minhas primeiras crenças relativamente ao treino. Portanto, sim, a minha maior influência, talvez hoje, depois de eu ter feito também o meu caminho, ter passado pelas minhas próprias experiências, ter-me formatado de uma forma diferente, porque obviamente que sou um treinador e tenho crenças diferentes daquelas que tinha há 10 anos, se calhar hoje tenho outros treinadores que me podem ter tido alguma influência diferente sobre mim numa fase, portanto, mais recente. Mas obviamente que valorizo o trabalho do Guardiola no sentido da qualidade de jogo das suas equipas, que é algo que eu valorizo, da mesma forma que valorizo Klopp e da mesma forma que valorizo, obviamente, Jorge Jesus, que independentemente de tudo, para mim, a sua matriz de jogo, para mim, é marcante. Qual E foi a melhor equipa que tu já viste jogar? a melhor equipa que eu já vi jogar, vi várias, mas tenho a equipa do Barcelona num percurso talvez de 3, 4 anos de início de Guardiola, que é uma equipa que marca Há quem diga que é claramente. a equipa de Cruyff, não é? Sim, mas a equipa de Cruyff já não está tão fresca assim na minha memória quanto isso. Porque é impossível eu dizer-lhe que conhecia essa equipa com profundidade. Agora, essa equipa marcou claramente uma fase da história, mas conhecer a história é uma coisa e vivê-la e É experienciá-la outra, claro. diariamente é outra, e muito provavelmente essa equipa do Guardiola no Barcelona, que marca ali 4, 5 anos provavelmente de vitórias e de um futebol completamente diferente. Acima de tudo, porque ele vem dar algo de diferente. Eu não estou a dizer que valorizo um ataque posicional lento e uma exacerbação da questão do controle do jogo com a bola e da pouca agressividade com que ataca a baliza do adversário. Não é nesse sentido que eu estou a dizer. Estou a falar que foi uma equipa marcante, porque é claramente uma equipa com as ideias do treinador, é o expoente máximo daquilo que é a ideia do Barcelona em termos de estilo de jogo e que só atingiu realmente esse máximo que eu me lembro com Guardiola, nunca mais conseguiu atingir o mesmo nível, e eu creio que foi um treinador que teve a capacidade de, num mundo futebolístico já muito evoluído, de ter acrescentado algo mais. Portanto, é nesse sentido que eu falo. Agora, obviamente que a nível interno, adorei o Porto de Vilas Boas, gostei do primeiro Benfica de Jorge Jesus e gostei, obviamente, do Sporting de Jorge Jesus, daí a influência que eventualmente que ele possa ter em mim. Olha, eu lembro-me do Arrigo Sacchi, do AC Milan, do Também, Arrigo também, Sacchi. também. Mas Foi a cá está, primeira grande. sim, a Mas primeira eu grande ainda me equipa, lembro. pronto, o Arrigo Sacchi, essa equipa do Milan, é uma equipa que eu vi de cassetes gravadas pelo meu pai, por exemplo. Essa equipa do Milan, a forma como eles defendiam, portanto, a introdução da, da, Exatamente. da defesa, assim, nesse aspecto, e já li muito sobre ele também, mas cá está, eu não posso dizer porque não vi esse Milan jogar todos os fins de semana. Mas é uma equipa e é um processo que eu conheço bem e que obviamente que retiro muitas ilações positivas do Arrigo Sacchi também. Esta entrevista serve também para dar a conhecer o João Pedro aos adeptos e sócios do Atlético. Como é que é o João Pedro fora do futebol? Tu consegues desligar quando chegas a casa? Tens-me a perder? Tenho muito mal a perder e nunca me consigo desligar. Mas eu acho que isso é um problema não do treinador, mas de quem é apaixonado por futebol, quem vive dentro do futebol, eu acho que faz parte. O futebol para mim é uma forma de vida, é um estado de vida, é uma forma de viver, não é uma ocupação, não é um hobby, não é uma obsessão, é um prazer. E quando nós temos prazer na nossa vida em desenvolver algo e quando sentimos que somos capacitados para tal e estamos sempre ávidos de continuar a evoluir, e quando temos a oportunidade de trabalhar no futebol, eu acho que nós fazemos isto com paixão. Estes últimos dias desde que assumimos o comando do Atlético, têm sido dias e noites. E na impossibilidade de estarmos regularmente presentes, eu e a minha equipa técnica, e inclusivamente em reuniões também com a direção, mas acima de tudo a nível de trabalho de equipa técnica, nós temos mergulhado madrugada dentro, diariamente, a trabalhar no sentido de conseguirmos preparar da melhor forma. Portanto, eu acho que ninguém faz isto como um esforço, não é um problema, e sim é verdade que nunca nos conseguimos desligar. Relativamente ao mal perder, graças a Deus e felizmente, principalmente nos últimos 3 anos, as derrotas têm sido realmente muito poucas. Fomos realmente a equipa que perdeu menos este ano e fomos a equipa que perdeu menos na última época. Portanto, a questão da derrota é de gerir, mas tenho uma coisa: nunca, em momento algum, no momento da derrota, procuro desvalorizar adversários ou tentar encontrar responsáveis sem sermos nós próprios. Portanto, a partir do momento em que nós perdemos um jogo, aquilo que nós temos de ter a capacidade é de manter a cabeça fria
encontrar, portanto, as falhas e aquilo que resultou na derrota. Agora, em termos emocionais e, acima de tudo, com um reflexo familiar, obviamente que não é fácil perder um jogo, acima de tudo porque da forma como nos empenhamos nesta tarefa, quando não conseguimos atingir o sucesso, é algo que não consigo gerir da melhor maneira, confesso. Tens alguma superstição antes de entrar em campo, no relevado ou não? És Não, um homem de fé? sim, tenho a minha própria fé, mas acima de tudo, eu já mencionei portanto, o meu pai como alguém que foi importante, numa primeira influência para mim, e eu creio que a partir do momento em que o perdi, portanto, em junho do ano passado, numa altura em que estava a iniciar a minha época desportiva, muito provavelmente eu acho que me lembro dele em todos os jogos e naqueles momentos mais decisivos, aqueles momentos mais marcantes, que podem decidir um jogo, eu tenho sempre a fotografia dele comigo, portanto não sei se isso é fé, se é superstição, se é só amor, mas é a única coisa que trago comigo, e que na coisa mais importante da minha vida, que é o futebol, tento que mesmo que não esteja comigo presencialmente, que esteja comigo nesses momentos, e isso eu faço questão. Portanto, se isso é superstição ou não, mas é a única coisa que eventualmente que eu faço, fora daquilo que é científico ou mecânico ou que é trabalho, aquilo que é mais emocional, será claramente ele. Uma mensagem, mesmo para fechar, uma mensagem para os adeptos e sócios do Atlético. O que é que Eu podem aos, esperar para esta temporada desportiva? O sonho é a subida, claro. Eu acho que esta é a mensagem mais importante de todas. Sabe que em todos os clubes por onde passei, em todos os projetos que abracei, eu quis sempre cativar, puxar e agregar o maior número de forças que os clubes têm, porque eu já disse isto numa entrevista e já transmiti isto como treinador do Atlético, que há coisas muito mais importantes que a junção de treinadores-jogadores. E não somos claramente nós, sozinhos, que vamos conseguir ganhar seja o que for. Há uma força intrínseca na cultura do clube, que é uma massa adepta completamente diferente das restantes, com uma paixão muito grande pelo clube, com aquilo que também já me transmitiram, que seguem o clube para todos os jogos em casa ou fora, que o mítico estádio da Tapadinha, que vai ser realmente uma fortaleza muito grande para nós, e é nesse sentido e é com essa esperança que nós vamos trabalhar, para termos sempre a força deles do nosso lado, porque quando falamos em competição, e quando falamos num campeonato que queremos vencer, em determinados momentos do campeonato, da mesma forma que um grande jogador pode contar pontos, da mesma forma que um grande guarda-redes pode valer pontos, uma grande massa adepta vai claramente e seguramente valer pontos. Portanto, nesse sentido, aquilo que eu posso prometer aos adeptos do Atlético é que nós vamos trabalhar com a máxima competência, responsabilidade, e com um empenho muito grandes, que vamos construir seguramente em conjunto com os jogadores uma equipa vencedora e uma equipa positiva, e que contamos com eles, portanto, para um campeonato muito competitivo, porque esta divisão é um campeonato realmente muito competitivo, mas onde queremos ter sucesso e onde eles são realmente uma peça fundamental. Portanto, acima de tudo, pedimos o apoio deles em todos os momentos e que estejam connosco. João Pedro, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade. Boa sorte, ou bom trabalho, porque a sorte também dá trabalho, Sem a dúvida, sorte sem dá muito dúvida. trabalho. Eu é que E, agradeço o convite. que corra tudo bem esta temporada e nas vindouras, no teu trabalho, que seguramente vai dar frutos para ajudar o Atlético neste período tão complicado também, não só da vida do clube, mas também um bocadinho da vida social que tem sido o ponto marcante quase do último mês e meio em Portugal e no resto do mundo. É uma entrevista, recordo, que pode ver nas plataformas do clube, no Facebook e também no canal do YouTube. Quanto a mim, foi mais uma vez um prazer e espero voltar em breve, na altura com a 9ª entrevista à Atlético. Um bem-aja, fique bem e fique em casa e esperemos vê-los muito rapidamente na Tapadinha.